Filipenses 2:6. O meritíssimo diz: verdade, você não pode, as suas prerrogativas o impedem. Só resta condená-los. Quem faria isso? Filipenses 2:6. Aí Paulo nos dá o direito de pensar que ele chega para o meritíssimo e diz: meritíssimo, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas. Eu vou me humilhar, vou me despir da minha glória. Eu não vou usar o direito de ser Deus. Eu vou abrir mão de ser Deus. Eu vou me humilhar, eu vou descer, vou me tornar um deles, mas vou aceitar o processo para defendê-los diante de ti. Quem faria isso? Por isso que Paulo disse: Deus é por nós. O meritíssimo aceitou humilhar o filho. O meritíssimo aceitou tirar toda a glória do filho por amor a nós. Suspende o processo. Se você analisar, me permita, eu já disse isso aqui. Me permite só que eu repito lá para você entender o processo. Se você olhar na história, homens antes de Cristo mudaram a história do pensamento, filósofos, que até hoje se fala e segue seus estudos. Se você for para os dominantes, Nabucodonosor, Belsazar, Alexandre o Grande, homens que mudaram a monarquia, mas a morte e a lei, e eles não venceram. Se você for para a Bíblia, Paulo diz que o pecado veio por Adão, um homem, e a morte e o pecado venceu ele. Mas ele gerou Sete, a morte e o pecado venceu, e Deus vai rolando o processo que já era para nos condenar. Sete gera Enos, Enos provoca Deus a fazer culto, mas o pecado e a morte vence ele. Enos gera Cainã, Cainã, Malalael, Malalael, Jared, Jared, Enoque. Enoque boi no coração: eu vou andar com Deus e não vou pecar. Aí Deus disse: gostei dele. Eu vou tirá-lo daí sem ver a morte para dar exemplo à geração dele. Aí Deus desce e diga: você não vai morrer, e arrebata ele vivo como o símbolo daqueles que viriam. Mas a sua geração não consegue. Metusalém vive 969 anos, mas a morte e o pecado vence. Ele gera Lameque, a morte e o pecado vence. Aí Lameque gera Noé, Noé o pecado vence, e gera Sem, Canha, Jafé, o pecado vence. Vem a punição, depois do dilúvio, pega Deus Sem, Sem, o pecado e a morte vence. Sem, vem Arfajade, Arfajade é Lara, Ebe, Ebe, Reu, Reu, Peleg, Peleg, Serug, Seruga, Naó, Naó, Terá, Terá, Abraão, o pecado e a morte vence. É aqui no período de Abraão que vem Isaac, vem Jacó, e o pecado vence. Aí Jacó gera Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Asser, Naftali, José e a Benjamim, e a morte e o pecado vai reinando. Aí aqui a unção vai começar a prevalecer depois daqui, por meio dos sacerdotes. Aí Judá entra na veia. Aí a Bíblia diz que Judá gera Perez, Perez a Esrom, Esrom a Arão, Arão a Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson a Salmão, Salmão a Boaz, Boaz a Obed, Obed a Jessé, e Jessé a Davi. Aí Deus diz: agora eu achei um que vai cumprir o desejo do meu coração. Este agora vai. Aí Deus unge Davi como rei, mas o pecado e a morte vence Davi. Davi gera Salomão, Salomão a Robobão, Robobão a Abias, Abias gera Asa, Asa gera Josafá, o processo rolando e a morte vencendo. Josafá gera Jorão, Jorão a Uzia, Uzia Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias a Jeconia, e vem o cativeiro. E João diz em Apocalipse que chorava muito, porque ninguém foi achado digno, nenhum advogado aceitou o nosso processo. Aí agora diz a Bíblia, Mateus, depois do exílio babilônico, aí ele diz que Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúda, Abiúda, Eliaquim, Eliaquim, Azó, e Azó a Zadok, Zadok gera Aquim, Aquim, Eliúda, Eliúda, Eleazar, Eleazar, Matã, Matã, Jacó, e Jacó a José, que foi marido de Maria.
Aí neste período, Lucas 1:30, o anjo Gabriel vai em Nazaré e diz: Maria, não tenha medo, eis que no teu ventre nascerá alguém, ele vai ser grande e o nome dele vai ser Jesus, vai ser Jesus. Aí Paulo, escrevendo aos Gálatas 4, ele diz: cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar os que estavam condenados pela lei. Ele vem. O meritíssimo protela o julgamento e suspende até o fim do processo. Ele vem, abriu mão de tudo. E o que ele vai fazer agora é o que foi lido na versão oficial, na leitura oficial. Ele vai depender só do Espírito. Ele se humilhou e se despiu de todo o poder que tinha como Deus para nos defender. %90 da sua vida, 30 anos, ele vai se preparar para o processo. E o nosso processo não tinha como nos absolver na ótica. 10%, 3 anos, ele entra e debruça no processo diante das acusações e do juiz. Quando ele entra, a primeira testemunha que acompanha é a fome, que conseguiu separar e tirar a unção de todos até aqui, pelo seu depoimento. Por isso que o Espírito leva ele para o deserto. E Satanás chega, o promotor de acusação, e a primeira coisa, 40 dias e 40 noites. Tu não estás com fome, transforma essas pedras em pães. Nem só de pão vive o homem, Satanás. Como homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A segunda é o perigo de se vender. Porque Lúcifer, ou o anjo, o diabo leva ele no alto, mais alto do templo, e vai oferecer o que Adão deu a ele, o que Adão vendeu. O que qualquer ser humano é tentado. Toda a glória do mundo me pertence, foi-me dada, e foi. E eu estou disposto a entregar a você, Jesus. Só precisa você me adorar. Afasta-te de mim, Satanás. Escrito está: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A angústia vem. E a angústia que já afastou de Deus todas as gerações, que quebrou todo relacionamento de unção, pega ele de dentro para fora. E a angústia é um sentimento permanente, dolorido, físico e moral. Ele vai orar 3 horas com o mesmo pedido e pede ajuda dos discípulos em oração. E o tema da oração era um só: afasta de mim esse cálice, se possível, Pai. Alguns estudiosos apontam que não era medo da morte, era medo da separação. Porque a testemunha angústia já tinha afastado todos pelos seus depoimentos. E no terceiro período, quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele grita: não faço o que eu quero, Pai, mas a tua vontade prevaleça. Aí vem a nudez. A nudez é o ápice da vergonha. Eu participei de alguns cursos em Jerusalém, e os professores nativos dizem que a nudez dele foi total. Aquela proteção nas partes íntimas é só para as fotos e para o filme. Mas na realidade tiraram-lhe toda a roupa, expondo ao opróbrio, que Paulo diz. Ele suportou o opróbrio e não desistiu do processo. A nudez não fez ele desistir. Aí a tribulação vem. A tribulação no original é de cascar os grãos. Eu já tive o privilégio de pegar num chicote original, no azorrague. E é pesado. O chicote
dilacerou o corpo dele. 39 chicotadas foram suficientes para dilacerar. Por conta do nosso processo. Ele poderia desistir. Dentro do contexto do direito, salvo engano, se eu sou um advogado, pastor Marco tem um processo, me apresenta, eu me debruço e digo, olha, pastor Marco, diante da lei vigente, o seu erro, não posso nem diminuir a pena, é muito grave. Então eu vou devolver o seu processo, procure outro. Eu não quero honorário, mas eu não posso me defender. Então a tribulação estava dizendo a ele, você não vai conseguir. Não tem brecha. Então era para ele devolver o processo. Mas como procurar outro? Que os anjos já procuraram no céu, na terra e debaixo do céu, e não tinha ninguém. Aí, em vez de devolver, Isaías diz que ele tomou sobre si. E agora, o processo que ia diminuir ou nos absorver, está sobre ele. E era pelo caminhar do processo que a gente ia ser sarado das nossas mazelas, ia ser absolvido ou não, era por ele. Ele tomou sobre si. E quando ele toma sobre si, não desiste. A espada vem. Meio-dia, está pendurado na cruz. E todo o nosso pecado, nosso processo está sobre ele. Todo o nosso pecado. O meritíssimo permitiu jogar sobre ele. Quando o nosso pecado está sobre ele, aí o papai e o Espírito viram as costas. E ele de meio-dia às 3 horas está separado do Pai. E ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Era o preço do nosso processo.